Ô Cris, e qual vai ser a pegada do Café Casually? Pra que a gente tá fazendo isso daqui? Ai, pra dar uma... Olá! Estamos aqui hoje no nosso primeiro Café Casually. É isso mesmo, uma conversa mais descontraída, onde a gente vai ter convidados aí, né, para conversarmos sobre assuntos no geral. O propósito do Café Casually é trazer um pouco mais do lado pessoal das pessoas da Casually, né? Trazer, por exemplo, alguns mitos com relação à psicologia, com relação ao coach, né? Trazer algumas experiências e algumas vivências, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mitos ou sobre algumas perguntas que sempre nos fazem sobre se o psicólogo pode, né? Ou se o psicólogo deve, né? E aí nós também vamos transferir essas perguntas para o coach. Na psicologia pode? E no coach, no processo de coach, pode ou não pode, né? Então aqui hoje os nossos convidados são o Thiago Curcio, coach aqui da Casually, para quem não sabe, meu esposo, e a Jéssica Tiburcio, psicóloga aqui da Casually também. E a primeira pergunta que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre se psicólogo pode atender a pessoas da mesma família, né? E a mesma pergunta vai valer para o coach. O coach pode atender pessoas da mesma família? Então vamos começar pelo coach? Vambora! Tudo jóia? Sou o Thiago, sou coach aqui na Casually, né? E quando trazem essa pergunta, né? O coach pode atender pessoa da mesma família? A resposta é sim. Pode atender sim, porque o processo de coach é um processo de desenvolvimento pessoal. É um acordo que é feito entre o coach e o coachee, no meu caso eu e o cliente, onde ele quer atingir um objetivo. Então pode ser uma pessoa da família, pode ser irmã, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser primo, esposa, apesar de nunca ter feito coach com a minha esposa, ela nunca foi minha coachee, né? Então no coach isso não tem problema nenhum. O que é um pouco diferente para a psicologia, né, Jéssica? Na psicologia, a gente não pode atender pessoas da mesma família, né? Primeiro que a gente tem uma resolução do conselho, né, que nos instrui, nos orienta nesse sentido de não atendermos a pessoas da mesma família. E tem alguns motivos para isso, né, Jéssica? Eu sou a Jéssica, sou psicóloga aqui da Casually, Saúde e Bem-Estar. E ao contrário do processo de coach, a gente não pode atender um familiar. Além da resolução, tem algumas coisas que podem nos impedir. O próprio relacionamento, algumas demandas. É diferente, né? Uma conversa entre um familiar e o atendimento. Então, o ideal é que você encaminhe para um outro psicólogo. Exatamente. Vamos supor, por exemplo, ai, Cris, mas eu me dou super bem com a minha mãe, então atende a minha mãe também. Vamos supor que fosse permitido, né, que a gente fizesse esse tipo de atendimento com familiares. E aí tudo bem, até que esteja tudo bem, a demanda das duas é muito específica e muito separada, tudo bem. Mas vamos supor que algum dia essas duas, né, mãe e filha, tenham uma briga, né, e fiquem chateadas uma com a outra. Imagina como que vai ser trazer isso para o psicólogo, né? O que eu sei daquela primeira que já foi e me contou sobre a briga? O que essa segunda vai falar? Será que ela vai achar que eu já estou enviesada pelo olhar, né? Pelo ponto de vista daquela primeira que disse? Ou, por exemplo, eu acho que eu não vou contar isso aqui para Cris porque vai que ela sem querer solta isso para minha mãe. Ou coisas desse tipo, né? Então, realmente, para o psicólogo, ficaria complicado atender a pessoas da mesma família ou a pessoas da própria família por esses mesmos motivos, né? Às vezes é alguma demanda, é alguma vivência muito particular e que ela não quer expor ali para a profissional Cristiane, porque, né, não vai conseguir diferenciar do pessoal, né, da prima Cristiane ou da amiga Cristiane, alguma coisa nesse sentido. Então, diferente do coach, a gente não pode atender nem a pessoas da mesma família, nem a pessoas da nossa família ou amigos muito próximos, né? O coach é muito focado em atingir um resultado. Então pode estar ali ligado a quero atingir um resultado, uma transição de carreira, um emagrecimento, um controle emocional, um propósito de vida. E aí mesmo que, no exemplo da Cris, houve uma briga, isso aí não vai atingir diretamente porque o trabalho é feito bem parametrizado ali, direcionando a resultado. Que na psicologia já pode gerar esse mal-estar, pegando um exemplo aí, se o conselho permitisse, né? Que no caso não permite. Você já teve alguma experiência
de atender? Experiência não familiar, mas com amigo, um grande amigo, né? Que era uma pessoa que no início nem acreditava muito nessa coisa de coach, um cara muito cético, homem, essa pessoa, e que ele teve uma transformação completamente. Ele transformou a vida dele, ele fez novas escolhas, né? E um segundo caso de um amigo, não tão próximo assim, né? Mas ainda assim amigo, e também passou pelo processo de coach e teve bons resultados, né? Terminou o processo, antes de terminar o processo, tinham caminhado, não vou falar atingir o objetivo, mas tinham caminhado bem em direção ao objetivo e resolveu dar um depoimento pra gente, tá no nosso canal também, é legal. Já tá lá, né? Que é o Henrique. Que é o Henrique, e é legal a gente ter esse feedback, porque são pessoas... Conhece o Henrique? São pessoas... Será que a Jéssica conhece, gente, o Henrique? São pessoas que são amigos e confiam no nosso trabalho, né? Pra quem não conhece, o Henrique é o marido da Jéssica, então teve com a gente aí fazendo esse trabalho e que depois disso, né, Jéssica, como que foi? Teve promoção no serviço? Teve excelentes resultados, né? Tanto no nível profissional, que foi o objetivo dele, mas que reverteu em outras áreas, né, da vida. Com certeza, ele é uma pessoa diferente depois do processo de coaching. Mudou alguma coisa na relação de vocês? Com certeza. Piorou, melhorou? Não, mesma coisa? Com certeza. E incentiva, né? O processo dele contagiou outras pessoas também. Legal, legal. Respondida essa pergunta, gente? Uma outra pergunta que me fazem bastante é se psicólogo tem psicólogo, né? E a gente vai transpor também para o coach, se o coach tem coach, né? Psicólogo tem psicólogo. Inclusive tem algumas linhas, né, que ter um outro psicólogo ou ter um analista, ter um terapeuta é um pré-requisito para que se seja analista, né? A gente trabalha com demanda de muita gente, além das nossas próprias, né? Então, nós também ficamos ansiosos, né? Nós também ficamos chateados, tristes, angustiados com algum problema, com alguma preocupação que esteja acontecendo. Então, sim, psicólogo tem psicólogo, né? Psicólogo pode ter psicólogo, em alguns casos, psicólogo deve ter psicólogo, né? E não apenas o psicólogo clínico, né? Psicólogo de outras áreas, o hospitalar, o jurídico, o escolar, enfim, organizacional, exatamente, né? Antes de serem psicólogos, são seres humanos, né? E todos nós passamos por esse processo de preocupação, de ansiedade, alguma coisa nesse aspecto, né? E também são pessoas que estão preocupadas com o seu bem-estar, né? Com a sua saúde mental. Então, nada mais justo do que a gente cuidar também da nossa saúde mental para cuidar melhor dos nossos pacientes. Principalmente no início do exercício profissional, porque o psicólogo acaba sendo um modelo, né? Tanto de ética, de trabalho, de postura, mesmo que não seja às vezes a mesma linha terapêutica, isso é fundamental, né? Tá entre um dos pilares da nossa formação. Então é fundamental se o psicólogo sente a necessidade e não é nada de ruim, não é sinal de fraqueza. O preconceito tem que ser quebrado a partir de nós mesmos, né? Existe esse preconceito de que psicólogo é pra gente desequilibrada ou fraca, que né? Não tem nada a ver, e né? que não tem nada a ver, exatamente. É até interessante, porque, né, o psicólogo pode ter o psicólogo, isso, o coach tem coach. O coach tem coach, né? Porque eu, por exemplo, comecei, antes de uma formação de coach, eu fiz um processo de coach. Então eu entendi como que era, eu vi o resultado que isso tinha. Então, se o coach não tem um coach, esse cara não está nem acreditando no que ele faz, no que ele ajuda a outra pessoa. E a nossa terceira e última pergunta de hoje, né, é se o psicólogo pode chorar. E aí, o que vocês acham? Bom, aí o psicólogo pode chorar, o coach pode chorar, eu acho que tem muito a ver também com congruência. Eu me emociono em muitas sessões, porque você vê a pessoa se desenvolvendo, você vê a pessoa atingindo novos resultados. Essa pessoa manda um WhatsApp com uma conquista, né? E aí, tanto dentro da sessão quanto fora, tem isso também de emocionar. Tem sessão que a pessoa, quando a gente faz vai guiando essa pessoa, né? Em um exercício que a pessoa fecha o olho, enfim. Tem muitos momentos que a pessoa começa a ficar muito emocionada, chora, e tem coisa que é muito bonita, porque a pessoa se emociona bastante e ser humano, né? Não tem como não emocionar, então ela emociona junto, e aí mostra que existe também essa conexão de
tem uma sintonia ali do que está acontecendo, né? Não é uma coisa, a pessoa está extremamente emocionada, a pessoa é gelada do outro lado, fria, né, como uma pedra de gelo e não tem emoção. Então, sim, a gente deixa a emoção fluir porque faz parte da nossa fisiologia. Por que não, né? No dia a dia, o psicólogo chora, Jéssica? Com certeza. Nós, né, como seres humanos, né, podemos chorar. No setting terapêutico também, eu acho que não é complicado avaliar se pode ou não pode. Em alguns momentos, né, o paciente se identifica com essa emoção. Mas não que seja sempre que a gente vai chorar, até pensando na questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, daqueles sentimentos, mas a gente precisa desse retorno, né? Voltar para poder ajudar esse paciente, né? Porque senão não seria o ideal. E na sua prática, Cris, como que é? Então, Conta eu tenho duas gente. histórias que são interessantes, assim, né? Teve um paciente meu que chegou, né, em sessão, olha, eu vim aqui, eu não quero que você me convença do contrário, porque eu já tô decidido, mas eu vou, né, acabar com a minha vida, eu já sei como que eu vou fazer, o horário, enfim. E aí ele foi falando, né, de que ele já estava determinado e me dando alguns argumentos ou alguns motivos para isso. E eu comecei, né, voltando para ele as minhas intervenções, digamos assim, eu comecei a me emocionar, né, falando para ele como que as pessoas ficariam sem ele, né, o que aquilo significaria na vida dele, na vida dos familiares dele, na minha vida, né, eu me emocionei, a gente, né, acabou a sessão, assim, a gente conversou sobre a sessão e graças a Deus até hoje ele tá conosco, né? Então foi uma emoção que foi fundamental nesse momento, né, para que ele se sentisse querido, né, valorizasse a vida dele. Então foi um momento importante, né, que eu me orgulho de ter me emocionado. E teve um outro caso também, né, que a paciente sofria vários tipos de abuso do namorado, né? Então tinha abuso físico, tinha abuso moral, essa coisa toda. E um desses abusos físicos, né, ela me contou que chegou a ficar desacordada, e quando ela acordou ela estava toda machucada, enfim. E aí quando ela me mostrou as fotos também eu não segurei a emoção, né? Não me debulhei em lágrimas não, mas a voz fica embargada, o olho fica cheio de lágrimas, o paciente percebe que a gente está emocionado, né? E ela mesma conta que aquele momento foi fundamental, que é como se fosse assim, poxa, você é psicóloga, né, tá mobilizada, né, pela minha situação, pelo meu caso, é porque realmente o meu caso tipo assim, não tá legal, né, não tá bacana ficar aqui, né, e aí a partir daí ela conseguiu realmente romper esse relacionamento, né, e ela também fala, né, que esse meu momento de emoção também foi fundamental para que ela tomasse uma decisão, né, então pode, gente, né, desde que não seja em toda sessão ou enfim, né, sem um, entre aspas, objetivo terapêutico, né, eu acho que tem muito essa questão da relação empática com o paciente também, né, algumas vezes a gente tenta segurar ali, quando eu estava grávida era mais difícil, segurar a emoção, eu confesso, né, a gente fica mais sensível, e aí, enfim, falou de filho ou falou de mãe, alguma coisa assim. Né? No nosso dia a dia, de coach, de psicologia, vai ter muito momento de emoção. A pessoa, ela chega até nós também por alguma emoção que brotou nela ali. Então a emoção acaba ela sendo, muitas vezes, também gatilho para a pessoa dar o próximo passo, né? A gente percebe isso. A pessoa chega e fala, olha, não quero sentir mais isso. Eu acho que sozinha não dá mais. Né? E é uma demanda que a gente acaba vendo aqui no dia a dia, né? Essa frase acho que vocês escutam muito isso também, né? Sozinha não dá mais. Sozinha não dá, né? Teve um pacientezinho meu, devia ter uns 7 anos na época, mais ou menos, um menino. E aí ele falou assim, Cris, eu já sei, você é a médica das emoções, né? Eu achei interessante aquilo, assim, dele colocar dessa forma, porque exatamente, era um momento, um espaço onde ele podia falar livremente do que ele estava sentindo, né? Das emoções que fluíam ali, né? Então pode, né? Claro que não é com um exagero, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Como a Jéssica falou muito bem, assim, é importante a gente ter esse controle de voltarmos para a nossa posição, né? Até para que a gente consiga intervir, propor alguma coisa, enfim. Mas pode sim chorar. E pode tomar café também. Aliás, se vocês tiverem, né, outras perguntas sobre psicologia, coach, fonoaudiologia, nutrição, né,
deixa nos comentários, deixa como uma proposta para os nossos próximos cafés casules, né? Para os nossos vídeos, para os nossos textos também, tá? Então você é o nosso foco, né? A gente quer que você fique bem. Então é muito importante que essa demanda venha de você também, né? Que você nos fale sobre o que você quer assistir, o que você quer ler, que tipo de texto você quer, que tipo de vídeo você quer, tá certo? Então aguardo sua pergunta, seu comentário e a sua sugestão, tá? Gente, muito obrigada, né, pela presença de vocês aqui hoje. Foi um prazer tomar esse café com vocês. E eu convido você também. Quer tomar um café com a gente? A Casuly está de portas abertas. A gente funciona na Avenida Rio Branco, 2872, salas 1209 a 1214. E vai ser um prazer te receber aqui para um café. Tá certo? Até o próximo programa. Tchau, tchau.